Bom dia, família da fé. Hoje nós estamos muito felizes porque é um dia de comemorarmos a vida de Cristo em nós, a vida que Ele deu na cruz para nos salvar, para nos dar alegria, para nos dar amor, para nos dar paz e principalmente para nos dar salvação. E hoje o NV Kids vai apresentar, esse momento especial, uma cantata de Páscoa, uma apresentação de Páscoa, E para falar um pouco desse amor, porque Jesus, Ele nos traz esse amor. E assim a gente tem que passar para os nossos entes queridos, passar para as outras pessoas, espalhar esse amor ao próximo, porque é o que Ele veio fazer, nos preencher com a sua luz, com o seu brilho, para que possamos fluir a cada vez mais da sua graça. E nada melhor do que estarmos buscando a presença de Deus na nossa vida. Sem Ele, nada somos, nada temos, nada fazemos. Porque tudo que nós fazemos sem o Senhor tem sentido, a gente faz de qualquer jeito. Mas quando nós colocamos o Senhor, que é digno de toda honra, de toda glória, de toda reverência, quando nós colocamos o Senhor à frente, no centro da nossa vida, tudo sai da forma melhor possível, porque Ele faz sempre o melhor para nós. Eu estou muito feliz, recebi uma bênção muito grande essa semana, uma bênção na família. Como o pastor falou, nós somos curados, nós somos libertos através do sangue de Cristo. E eu tive uma cura na minha família, uma situação muito difícil, mas aprove Deus, porque Ele faz o impossível virar possível. Então eu creio, eu glorifico a Deus e estou muito grata ao Senhor. E aos visitantes, sejam todos muito bem-vindos, sintam-se agraciados, abençoados. Essa casa está aberta para vocês, Nós estamos aqui todos os domingos, todas as quintas-feiras, terças-feiras. Então sintam-se abençoados e agraciados pelo amor de Cristo. E cada vez mais o Senhor possa nos preencher com o seu brilho, com o seu amor, com a sua paz, Que precisamos espalhar solidariedade por esse mundo que está tão difícil. Mas Deus faz o nosso fardo ser leve, porque Ele é que carrega todos os nossos fardos. Então, que possamos sempre brilhar no amor de Cristo. Que eu desejo uma Páscoa abençoada na vida de todos vocês. Que o amor de Cristo esteja presente, não só hoje, mas em todos os dias nos lares de vocês. O NV Kids tem o prazer de apresentar agora a nossa apresentação de Páscoa com o teatro. Muito obrigada, uma feliz Páscoa a todos.
Não foi um evento qualquer. Foi o mais esplêndido acontecimento jamais ocorrido no universo. Não teve 11 de setembro, Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, Guerra do Vietnã, invenção da roda, da pólvora, do fogo, da vacina contra o Covid-19 e nem do Big Bang. Nenhum acontecimento histórico se compara à vida e à morte desse homem, porque nenhum deles promoveu dentro do ser humano a mudança que ele conseguiu fazer e faz até hoje, 2000 anos depois da sua passagem pela Terra. Um jovem de família humilde, num canto do mundo, um simples carpinteiro, alterou o curso da história de toda a humanidade. Um simples homem que com sua morte nos ligou à eternidade. Aquele dia, aquele dia, quem poderia descrever o que aconteceu ali? Eu sempre estava perto dele, nas perguntas feitas pelos fariseus e nas palavras lisonjeiras de alguns amigos. Ele era inteligente e sábio, e logo percebeu minha presença. Mas eu fui esperta, peguei Judas de jeito e dominei o seu coração. E ele me servia direitinho. Ele era ambicioso e eu ajudava a conseguir o que ele queria. Foi tão fácil. Um beijo, adoro. Com um simples beijo no meio daquela noite, ele me entregou o mestre. Você nos conhece. Peito apertado, sufocamento, tristeza, insegurança, sensações terríveis experimentadas por quem sofre lesões pelo corpo. Fomos designadas para estar lá. Não queríamos fazer aquele trabalho. Afinal, aquele homem era diferente de todo mundo que nós conhecemos. Ele era especial. Não era justo afligi-lo. Depois soubemos que ele tinha se oferecido para ser daquele jeito. Maltratá-lo foi o trabalho mais difícil que fizemos. Nossos clientes geralmente devem alguma coisa, fazem coisas, se envergonham, então a gente vai lá e faz o nosso serviço. A gente aperta mesmo, mas a dor que lhe infligimos foi demais. E ele foi oprimido e afligido. Não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro. Assim ele não abriu a sua boca. Eu cheguei junto com o povo, meu olhar frio como gelo, a cada gesto, a cada sorriso. Que coisa! Onde estava o poder daquele homem? Ridículo! Logo citei um criminoso que estava ao seu lado. Se tu és Cristo, salva a ti mesmo e a nós. Fiquei pensando naquela situação, como conseguia fazer aquilo. Aquelas pessoas haviam convivido com ele por 3 anos, desfrutando dos ensinamentos e dos milagres extraordinários. Viram ele caminhar sobre as águas, viram quando ele escalar o mar e o vento. E ainda assim, eu os dominava. Eu não era dele. Jamais poderia imaginar quando nasci que serviria para aquela finalidade. Eu queria ser a cama que ele dormia. Eu queria ser a porta, a mesa onde ele fez a última ceia, o barco onde ele ensinava o povo. Eu queria ser tudo para ele, menos a cruz onde ele morreria. Eu não era dele e ele não era meu. E achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e a morte de cruz. Também me chamam como mão de Calvário. Muitas pessoas já morreram ali comigo. Gente que havia praticado todo tipo de crime, principalmente crime político. Era comum acontecer mortes, mas o que eu vi naquele dia foi inacreditável. 3 cruzes e do meio jazia o homem. Que homem era aquele? Vi a terra mover debaixo de mim, e quando ele dizia, está acostumado, inclinando a cabeça, entregou o espírito.
Eu não poderia ficar e ver o que estava acontecendo. Deixei o local. Aquele era o Filho maravilhoso de Deus. Aquele era o ser mais bondoso e justo que a terra conheceu. Aquele homem era Deus. Deus morrendo crucificado. Imediatamente eu desci, invadi o local. Aquele povo precisava saber do fato extraordinário. Eu escureci toda a terra, todo o céu se inclinou naquele momento em respeito ao que ele estava sofrendo. Quando ele nasceu, a noite se fez dia. Quando ele morreu, o dia se fez noite. Eu estava lá, eu fui lhe dar-lhe a minha saudação. Mesmo com tanta dor, desprezo e solidão, eu sempre estive com ele. E naquele momento, ele não me deixou partir. Ele olhava a multidão com tanta atenção, procurava um olhar amigo onde pudesse buscar algum apoio. Ao seu lado, 2 malfeitores jaziam. Um deles pediu sua ajuda. Acredite, ele liberou o perdão e salvou a alma daquele homem. Em seus últimos suspiros, orou pelos homens que o matava. Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Eu tinha vencido. Matar aquele homem parecia impossível, filho de Deus. Se eu conseguisse isso, seria o máximo. Eu reinaria livre para sempre. Porém, 3 dias eu livrei a sepultura, mas não pude contê-lo. Ele me venceu. Foi Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Verdadeiramente, Ele é o Filho de Deus. Mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra.
que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu e as riquezas, tesouros dessa terra. Incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou.
Somos pequenos, mas sabemos que por nós morreu Jesus, pendurado numa cruz. Sim, sofreu para formar um só rebanho em seu amor, onde ele é o pastor. Cada golpe que sofreu foi por nos amar. Quando lá na cruz morreu, queria esse mundo revelar uma família de amor, onde não há divisão, onde Cristo Senhor é o elo de união que nos trouxe grande salvação. Páscoa, celebramos a vitória do Senhor e do seu eterno amor. Páscoa, Jesus Cristo sobre a morte triunfou. Ele é o Salvador. Somos pequenos, mas sabemos que por nós morreu Jesus, pendurado numa cruz. Sim, sofreu para formar um só rebanho em seu amor, onde ele é o pastor. Cada golpe que sofreu foi por nos amar. Quando lá na cruz morreu, queria esse mundo revelar uma família de amor, onde não há divisão, onde Cristo o Senhor é o elo de união que nos trouxe grande salvação. Páscoa, celebramos a vitória do Senhor e do seu eterno amor. Páscoa, Jesus Cristo sobre a morte triunfou. Ele é o Salvador. Páscoa, celebramos a vitória do Senhor e do seu eterno amor. Páscoa, Jesus Cristo sobre a morte triunfou.
Você pode aplaudir mais uma vez ao Senhor? Conseguiu tirar foto? Geral? Vê se você consegue pegar geral. Gente, ó, aquele sorriso lindo pro tio Gleidson tirar foto, hein? Crianças, agora eu vou pedir uma coisa para vocês. Olhem todo para cá, ó. Todo mundo para cá. A gente vai pedir as tias agora para ficar aqui, ó, no meio. Todas as tias do Nova Vida Kids. Pode, Lida. Crianças do teatro também. Gente, o Ministério Nova Vida Kids, ele funciona todos os encontros. E essas mulheres e esses homens são aqueles que ministram na vida dos nossos filhos. E nós não podemos deixar de interceder por eles. Todos os encontros, você vai lá na sala, eles preparam com muito amor, com muito carinho, a nossa aula para eles. Agora, crianças, vocês vão repetir após o pastor, tá bom? Vamos todo mundo fazer assim para a tia? Vamos lá, assim, ó. Todo mundo, levanta a mão, isso, aqui, ó, para tia, para os tios. Vamos pedir ao Pai. Papai do céu, abençoe todas as tias e os tios do Nova Vida Kids. Nós te agradecemos pela vida e pelo ministério de cada um deles. Nós os abençoamos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, tias. Obrigado, tios.